Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 18 de junho de 2020, falaremos sobre Vivara e os seus produtos. Sapori e a mudança do self-service para marmitas, British Petroleum e impacto do preço do petróleo, Uber e parcerias com o setor público, Nestlé e Marketplace. Falaremos também sobre Grupo Pão de Açúcar na crise, Americanas vendendo McDonald's, o acordo entre Latam e Azul, assim como Ryanair e o mercado aéreo lá na Europa, incorporação com a Helbor e seus resultados, e também o WhatsApp e seu novo modelo de pagamentos. E para falar sobre todas essas notícias, são várias aqui, então a gente vai falar de uma forma talvez um pouco mais condensada para não ocupar tanto o seu precioso tempo no meio desta pandemia, né? Estou aqui com uma nova convidada, Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing pela BTC. Fala, Má, tudo bem? Muito bem-vinda. Oi, Habib. Oi, Renato. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E um abraço aí para todos os meus alunos também me escutando. Essa é a primeira journal que eu estou participando. Primeiro de muitos, esperamos. Bem-vinda. Espero que goste da discussão. E como você já adiantou, né, estamos aqui, como de costume, com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC. Fala, Renato. Fala, Gustavo. Fala, Mayara. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja saudável. Essa pandemia está se estendendo mais do que a gente estava imaginando. Isso daí está trazendo um estresse muito forte para o mundo dos negócios. Isso, para a gente, é bom porque a gente consegue analisar no detalhe aí os movimentos estratégicos das companhias. Queria também mandar um abraço aí para os alunos do GBP. A gente está se encaminhando aí para o final da disciplina. Essa semana estamos aí na penúltima aula de estratégia, falando sobre estratégia de inovação disruptiva, estratégia de Oceano Azul, internet. Então, são temas bem atuais que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, né, no ambiente competitivo. E, obviamente, né, queria relembrá-los, né, que a nossa turma de férias do General Business Program está com inscrições abertas, vai começar daqui umas 2 ou 3 semanas, então corram aí para as inscrições, www.btcompany.com.br/GBP Turmas de Férias. Se você não tiver disponibilidade de fazer as turmas de férias, a gente tem as turmas regulares do segundo semestre que vão começar ali no final de julho, começo de agosto, mesmo site, mesmo link, você entra lá e se inscreve. Temos nossos cursos também de modelagem, né, que é o Excel Plus Business Program, que também vai ter turmas aos sábados e turmas intensivos em julho, também, mesmo site /EBP, Excel Plus Business Program, e o nosso curso focado em mercado financeiro, General Finance Program, mesmo site, final /GFP, General Finance Program, e vamos para cima, como o Habib falou, tem notícia pra caramba pra gente discutir, e vamos para cima que a Mayara vai ajudar hoje. Pois é, vai ajudar. E bom, já aproveito para pedir para você que está ouvindo a gente pelo BTCcast ou acompanhando pelo YouTube, seguir a gente também no Instagram, @instabtcompany, e a gente está fazendo vários conteúdos, né, live, falando aí sobre o novo normal, enfim, tendências de consumo, né, e vários setores. No último episódio a gente conversou, fez um bate-papo muito legal, a Mayara e eu, com o Maurício Escobar, que é cofundador e membro do conselho da Anima Educação, uma das gigantes de educação no Brasil, falando sobre o futuro do ensino universitário e educação executiva, muito legal, acompanha, tá nos conteúdos também no podcast e no YouTube. E antes disso, a gente falou sobre setor de alimentação, food tech, entrega, delivery, acompanha que tá bem interessante. Bom, mas vamos lá, já chega de jabá, vamos começar os conteúdos. Né, a gente tem uma primeira notícia aqui que eu vou pedir para o Renato comentar. Né, essa notícia eu peguei da Exame e o título é: Crise leva cliente da Vivara a trocar ouro por prata na pandemia. Durante isolamento social, a fatia de ouro na rede, que tradicionalmente é de 50%, caiu para 44%. Renato, a notícia que aborda essa mudança no perfil de compra, né, no portfólio de produtos da Vivara, né? A gente já comentou sobre a Vivara falando de uma nova estratégia de canais que ela desenvolveu, talvez de uma forma um pouco desesperada aí,
Mas vamos lá, você viu essa mudança, já tinha antecipado o que também executou essa estratégia de mudança de canal, né? O que você acha dessa notícia? Pois é, no mês passado eu tinha escutado um call do presidente da Vivara, até falando um pouco sobre pandemia, né, o fato de todas as lojas estarem fechadas e o que eles estavam se preparando para fazer dentro desse cenário. Uma das coisas que eles já tinham adiantado é que eles já passaram por crises antes e eles viram que em toda crise existe uma migração do ouro para a prata, até porque o ticket médio ali dos produtos de prata, né, o preço médio é menor, é mais acessível. E foi exatamente o que aconteceu. Então ele tinha antecipado isso no mês passado, teve lá todas as datas comemorativas depois disso, né, Dia das Mães, Dia dos Namorados, etc. E de fato, né, foi o que aconteceu. Houve uma migração ali do cliente do ouro para prata, né? O que não significa que a margem bruta total da companhia diminuiu, porque o que eles alegam é que a margem bruta, ou seja, a diferença entre preço e custo da prata, até a relação é um pouco melhor do que a do ouro, que estava crescendo bastante e existe uma restrição ali de preço para o consumidor final. Então, o que aconteceu foi algo que eles já tinham previsto. Isso é ótimo, né? Porque a empresa ela consegue se preparar, aumentando seus estoques para prata, para conseguir usufruir dessa nova tendência. Uma coisa que foi antecipada e que, de fato, aconteceu muito legal, o planejamento da Vivara. E aí a gente falou um pouco lá dos canais de distribuição, só relembrando, né, que eles usaram a RAP, né, para fazer a distribuição dos produtos no Dia das Mães, que eu achei, né, meio questionável, né, em termos de agregação de valor da marca pelo canal, mas que a gente vai comentar também um pouco para frente numa outra notícia aí sobre canais e estratégia para algumas marcas. Vamos comentar mais para frente. Muito bom, né? Interessante a gente analisar essas estratégias de canais, né? Até porque a Mayara e eu, trabalhamos bastante isso nas aulas de estratégia de canais de marketing, praça e em marketing, né? Bom, vamos seguir então. Próxima notícia, né? A gente vai comentar rapidinho aqui, principalmente no começo. Essa daqui eu peguei do Brasil Journal. E aí, lembrando, você que está ouvindo a gente, se você acompanha só nesse episódio, não viu o resto, né? A gente tem o histórico aí, dá uma olhada. Semana passada a gente fez uma análise da IMC, que é dona do frango assado, do Viena e tal, e a gente falou há um tempo atrás, quando havia conversas entre a IMC e a Sapori, e hoje o tema é Sapori. Então, no Brasil Journal, a gente tem o seguinte título: o self-service morreu, viva a marmita. Como a Sapori está equilibrando os pratinhos. A notícia fala sobre essa mudança da Sapori, que trabalha muito com alimentação dentro das empresas, né, principalmente self-service, que agora o negócio está bem complicado. Então, Mayara, como é que você vê essa mudança do serviço da Sapori para esse tipo de serviço de marmita, que é o caso aqui da reportagem? Exato. Até dando um contexto aqui, a Sapori é uma empresa gigantesca aqui no Brasil. Ela tem vários refeitórios, né? Então, ela que cuida do refeitório das empresas, já que não é algo, não é um diferencial competitivo da empresa, ela terceiriza para a Sapori, né? E ela tem mais ou menos 1.300 restaurantes corporativos no Brasil, que dá mais ou menos 1.300.000 refeições que ela serve diariamente. E no ano passado ela teve um faturamento de 2 bilhões de reais, então é uma empresa bem grande. Ela está agora com poucos restaurantes corporativos fechados, na verdade, só 20%, mas esses que estão operando estão com uma capacidade super reduzida. E o legal foi que, em vez de se lastimar na crise ou falar, meu ano está perdido, ela aproveitou isso como uma oportunidade, né? Então, ela fez duas coisas aqui. A notícia, como você falou, puxa essa parte de marmita, né? Ela fez... ela se transformou para poder servir marmita e também fez uma marmita mais barata, exclusiva do Uber Eats, para concorrer com o Loop do iFood. Então, ela fez uma marmita que se chama Caseirinho, com pratos mais tradicionais, que está vendendo em São Paulo, Rio, Paraná e Minas Gerais, e começa com um valor de R$ 9,90, que é exatamente para concorrer com a Loop. E ela também fez outra coisa para aproveitar, se preparar na crise para voltar mais forte. Então, olhando o modelo de restaurantes tradicionais que ela tem, que é de self-service, né, ela viu que, bem, quando a gente começar a banir algumas restrições por causa do corona, mas não voltar ainda 100% à vida normal, os restaurantes self-service vão ser uns vilões, porque você acaba ali, todo mundo encosta na comida, todo mundo pega na mesma colher, parece que está todo mundo respirando ali em cima daquela comida,
e isso não vai poder acontecer. Então, ela já convertou quase que todos os restaurantes dela no Brasil, tirando esse modelo de self-service e colocando um modelo que existe uma proteção entre a pessoa e a comida, todo mundo tem que usar máscara, na verdade, quem serve a comida, quem pega ali na colher, é um funcionário da Sapori. Então, é como se ele montasse o seu PF para você, em vez de ser um self-service. Pois é, interessante essa mudança, né? Com essa preocupação a mais pela questão da segurança alimentar e, claro, tudo a ver com a pandemia. Eu só queria finalizar aí com um comentário, né? A reportagem do Brasil Journal faz uma entrevista com o Daniel Mendes, que é o fundador da Sapori, né? E ele comenta que, entre aspas, a pandemia evidenciou a falta de higiene, que é o self-service. Eu achei interessante ele criticar o próprio modelo de negócio durante muito tempo, né, percebendo que é realmente pouco higiênico quando as pessoas começam a espirrar em cima da sua comida no meio de servir, né? Mas eu acho interessante isso vir do fundador, né? Enfim, tomara que eles fiquem bastante tempo com a marmita para gerar essa coerência nesse comentário, né? É curioso, mas é interessante o que você falou, Mayara, sobre as ações que eles estão fazendo de mudança na entrega do produto e da proposta de valor. Muito interessante isso da Sapori. Bom, vamos seguir agora mudando bastante de assunto, né? Saindo de comida, indo para petróleo. Vamos lá, essa daqui eu peguei da Exame, e o título é BP vê forte impacto da Covid-19 no setor e revisa preços no longo prazo. A britânica, né, British Petroleum, também vai rever investimentos em projetos de óleo e gás, o que ajudou a derrubar as ações das petroleiras no mundo, incluindo a Petrobras. Renato, a gente falou sobre a Petrobras recentemente, você avaliou os resultados e também aquela baixa contábil monstruosa que deve se repetir nas outras empresas do setor, né? Como é que você vê nesse caso da BP? Pois é, a gente analisou a baixa contábil lá da Petrobras, mais de 60 bi de reais ali de baixa, principalmente por causa da queda da cotação do petróleo, fizeram projeções para frente, trouxeram o valor presente nessa nova projeção, tiraram a diferença lá no impairment, beleza. O pessoal ficou assustado, né, com essa baixa contábil de 60 bi de reais aí da Petrobras, e aí veio a British Petroleum avisando que vai fazer uma também gigantesca, vai ser em torno de 13 e 18 bilhões de dólares, que vai dar mais ou menos o mesmo valor que a Petro. Basicamente, essas petroleiras elas estão vendo um horizonte muito longo aí de recuperação da demanda do mercado. Consequentemente, isso vai trazer as projeções de resultado futuro para baixo do que eles tinham previsto quando eles fizeram os projetos. Não é ruim, tá? Porque uma baixa contábil não tem efeito caixa, então, assim, em termos de caixa, não vai afetar, né, as empresas. E isso daí também permite que a empresa tenha um prejuízo no curto prazo, mas se os resultados melhorarem, ela vai mostrar bons resultados no futuro, que vai ajudar ali na confiança da longevidade dessas empresas. Então, eu acho assim, é uma coisa estratégica, é aquele negócio que a gente falou, um monte de gente desarmando as bombas relógio, aproveita que esse ano está perdido mesmo, faz todas as baixas que tem que fazer, tira todos os esqueletos lá, mostra que está todo mundo meio disposto a aceitar os esqueletos, para lá na frente, quando o resultado voltar, e o petróleo já está voltando, né? Então, eles fizeram essa baixa ali com as cotações muito baixas, o petróleo já está subindo de novo, mas todo mundo ainda está com medo aí da segunda onda, né? Se vai acontecer ou se não vai. Então, já para precaver aí os resultados futuros, já faz a baixa agora, que está todo mundo ciente, e aí lá na frente, se as coisas melhorarem, eles vão divulgar resultados melhores. Então, British Petroleum é a segunda, mas, todo mundo vai fazer isso. A gente está esperando as outras divulgarem, que também vão ter baixas contábeis gigantescas. Pois é, o valor aí da baixa contábil, né, eles estimam entre 13 e 17,5 bi, né, eu não lembro a moeda agora, Renato, não sei se você tem aí, Dólar. por causa da British Petroleum, mas é dólares, exatamente, Dólar. dólares, né, enfim, ainda bem que não é Libra, né, mas realmente é expressivo, mas é interessante notar que não tem o efeito caixa, que o Renato comentou, então a gente deve fazer essa análise justamente com esse ajuste, né, no valor futuro que eles vão analisar do petróleo. Bom, essa baixa contábil é uma estratégia que eles estão fazendo bastante, que é algo que, por exemplo, a Uber não pode fazer, dado que ela só dá prejuízo, ainda não deu lucro, né? Então a baixa contábil seria realmente algo inatingível para eles, talvez não muito útil. E é tema da próxima notícia, que eu vou manter aí para o Renato comentar. Essa daqui, Renato, eu peguei do Financial Times. O título é o seguinte:
Uber breaks into public sector with California deal. Então, tradução livre aqui, a Uber ela entra no setor público com um acordo com a Califórnia, né, o governo da Califórnia. Aqui a gente já falou bastante da Uber aqui, né, nem sempre criticando, às vezes até elogiando, mas principalmente aqui na análise de substitutos. Então, Renato, como que essa análise de substitutos, né, se a gente falar da competição, né, análise de Porter, se encaixa nesse tipo de estratégia que ela fez no setor público? Vamos lá. Isso daí tem até a ver com um case que, tanto nas minhas aulas quanto nas aulas da Maiara, a gente desenvolve com os alunos, que é o seguinte: a gente pega lá o Uber, faz uma análise de 5 forças de Porter, que a aula é relativa a isso, e a gente percebe que o negócio principal do Uber, ele só vai ser rentável na hora que ele conseguir ter um pé no setor público, que sempre vai ser um substituto, né, no negócio principal dele. Então, a gente faz essa discussão com os alunos e os próprios alunos chegam à conclusão que, dentro dessa análise, seria, né, viável estrategicamente, ou faria muito sentido, que o Uber colocasse um pé ali na parte de gestão de transporte público, até porque é um substituto que sempre vai impedir a rentabilidade do negócio. E aí o Uber ele começou a fazer isso de fato, né? Já faz, né, algum tempo. Ele já está em 15 cidades fazendo ali a parte de gestão de dados, né, de qual que é a melhor rota para o cliente, né, eventualmente pegar ou metrô ou, né, ônibus, etc. E agora ele entra na parte de gestão de fato, ali na Califórnia. Então, é o pé que ele coloca ali nesse substituto que, por análise de Porter, sempre seria alguém que ia impedir ele de aumentar o preço. Agora ele começa a virar parceiro ali dos governos para fazer essa parte de gestão. Eu acho um movimento excelente, mesmo porque eles tinham uma outra avenida, né? Eles nem estavam querendo colocar o pé muito no acelerador nesse segmento, eles estavam vendo mais perspectiva, né, de melhoria de resultados na parte de delivery. Então, o Uber Eats aumentou muito a demanda por causa da pandemia. Eles foram, né, no meio da pandemia e fizeram uma oferta pela Grubhub, que é uma das maiores lá nos Estados Unidos. Aí ficou aquela guerra de deal, né, porque o Uber querendo comprar e o Just Eat, né, que a gente já analisou aqui no BTC Journal, foi lá e levou, né? Então eles pagaram 7,3 bi pela operação lá nos Estados Unidos. É uma empresa europeia, entra no mercado norte-americano, mais uma dor de cabeça para o Uber. Então o Uber agora, né, já está redirecionando aí suas prioridades estratégicas, indo para a parte de gestão de transporte público, que eu acho ótimo dentro da análise que a gente desenvolveu aqui dentro das aulas com os alunos. Pois é, uma forma de tentar neutralizar um pouco essa força, esse poder dos substitutos, né? Eu acho que é uma boa estratégia também, dado que no mercado vai ser competitivo, né? Dentro dos concorrentes vai continuar bastante competitivo de qualquer forma. Muito bom, uma iniciativa interessante aí da Uber, positiva. Vamos ver como funciona o caminho para a rentabilidade desta empresa. Bom, vamos seguir, mudando um pouco de assunto, né? Eu peguei uma notícia aqui do Valor, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre mercado de bens de consumo, até porque a Maiara tem uma boa experiência nessa área e acho que vale a pena trazer um pouco dos insights dela aqui. A notícia do Valor Econômico, o título é: Nestlé amplia vendas com 2 shopping centers na internet. Company investe em modelo usado tradicionalmente pelo varejo, o marketplace. A notícia comenta sobre 2 modelos que vale a pena comentar aqui, que ela está desenvolvendo, imagino eu, numa estratégia de verticalização, né? E colocando aí a cara para o consumidor final. O que você acha dessa estratégia, Má? Não, muito legal isso. A Nestlé, eu nunca trabalhei lá, infelizmente, mas é uma puta de uma empresa, né? Então, eu sempre enxerguei ela como concorrente, mas com aquele olhar de tipo, que legal que tem um concorrente tão bom assim, né? A Nestlé aqui no Brasil, ela é muito grande, é um dos mercados mais estratégicos dela no mundo, né? Então, ano passado, ela teve vendas de quase 15 bilhões aqui no Brasil. E a Nestlé é super forte em inovação, né? Então, por que não inovar na parte digital? E ela já conseguiu, nesse ano, até maio, claro que teve uma grande alta aí por causa da quarentena, mas ela já conseguiu chegar em 8,1% das vendas vindo de comércio eletrônico, né? Até para a gente ter uma noção aqui, nessa mesma reportagem lá no final tem uma empresa que mede comércio eletrônico e ela fala, né, as vendas no comércio eletrônico saltaram em abril e maio
em 100%, né? Então duplicou porque as pessoas estão em casa, mas quando a gente olha venda online de alimento e bebida, aumentou 150%, né? Porque as pessoas estão priorizando e aumentaram muito compras e foi muito para alimentos e bebidas. A Nestlé, ela já tinha um marketplace que se chama Vende Bolo, né? E agora ela está lançando um outro que se chama Mercado Até Você, que é um shopping virtual. Ela fez parceria com uma empresa, né? Então, outro ponto muito bom da Nestlé, saber quando você é bom e você faz internamente, e saber quando você vai para fora e procura um parceiro, né? Então, eles procuraram um parceiro aqui e eles já vão abrir esse marketplace com 10 mil lojas cadastradas. Até queria aproveitar esse comentário de saber o que você é bom em fazer internamente, saber procurar um parceiro quando você não é o melhor naquele quesito. A gente tem uma aula de marketing, né, que fala de inovação, e a gente fala de inovação aberta. E nessa última aula de inovação aberta que eu dei, a nossa aluna, Juliana, que é lá da Nestlé, um abraço para a Ju, ela é coordenadora de inovação e digital transformation, e ela falou um pouco sobre isso, né? Como a Nestlé usou a inovação aberta com parceria para poder lançar uma iniciativa na parte digital. Eu não vou falar qual, Ju, porque eu não sei se ainda é confidencial, mas como ela conseguiu fazer esse processo de criação em muito menos tempo, né? Em um mês o business estava montadinho. Muito bom, uma das estratégias que a gente fala dentro de Open Innovation, né, na aula de inovação também em marketing, e é interessante essa espécie de verticalização, né, a Vende Bolo, que traz aí uma série de pequenas confeitarias, né, lojas de doces, para poder usar essa expansão dentro do varejo para a Nestlé, e a Mercado Até Você, fortalecendo as parcerias com as pessoas que depois vão na ponta vender os produtos Nestlé, né? Então, tanto produtos não Nestlé, no caso de Vende Bolo, como os próprios produtos da empresa, no caso da Até Você. Muito interessante, um abraço para a Juliana também, né? Vamos seguir nesse assunto, Mayara, que eu acho que a gente consegue falar um pouco mais no varejo, né? Tem uma notícia interessante aqui sobre o GPA, né? Eu peguei aqui da Infomoney e o título é o seguinte: personalização, estoque na loja física e dados. As estratégias do grupo Pão de Açúcar na crise. No primeiro trimestre, a empresa registrou 82% de aumento nas vendas via e-commerce na comparação com o ano passado. Então, a notícia fala um pouco das estratégias do Pão de Açúcar também, né, do grupo Pão de Açúcar, em relação ao varejo eletrônico. O que você tem a dizer sobre essa estratégia do GPA, hein, Mayara? Legal. Até esse 82% que você citou já fez as vendas online do Pão de Açúcar, né? A marca Pão de Açúcar, saltar de 4% para 7% do total, né? Então, eles estão aproveitando essa onda da quarentena, que as pessoas querem comprar mais online, mas o legal aqui é que a gente fala, sucesso, é sorte. Não, né? É uma combinação de você estar pronto e você também ter sorte, né? Claro que a quarentena é algo ruim, mas conseguiu alavancar o business deles, né? Então, esse seria o quesito sorte. Mas o GPA está investindo em tecnologia, em ativos que embasem essa tecnologia e também para a cultura da empresa estar voltada para essa inovação tecnológica, né? Então, eles estão surfando essa onda, mas com muito suor por trás, que eles estão investindo há muito tempo, né? Então, não foi porque de uma hora para outra as pessoas começaram a comprar online que eles cresceram muito nisso, né? Eles estão com uma base muito fortalecida. Quando junta todas as marcas do grupo, eles fizeram já há um tempo os aplicativos para conseguir colher informação dos consumidores e poder trazer toda essa personalização e essa comunicação frequente, não só quando você está dentro de loja, né? E os aplicativos deles já têm mais ou menos 12 mil downloads, então eles têm um alcance legal, eles estavam com uma base legal para quando veio a quarentena. E eles comentam que todos os tipos de venda cresceram agora, né? Todos os tipos de venda online, né? Todos os canais online que eles têm cresceram, mas o que mais cresceu
foram as vendas express, né? Que você pede e 4 horas depois está na sua casa. E uma dos pontos que eles fizeram uma base muito forte para ter isso, porque fazer entrega em até 4 horas não é fácil, né? Foi a aquisição da startup James Delivery, que é lá da minha terrinha de Curitiba, que é muito boa. E com essa aquisição que eles conseguiram ter essa base pronta. Até para ter uma noção, eu não sei se vocês lembram, mas vocês devem ter ouvido isso no começo da quarentena. Teve muito supermercado que chegou a barrar vendas delivery, porque estava com um prazo de 3 dias de entrega e não estava sabendo se ia conseguir entregar em 3 dias, né? Então, a diferença de você estar preparado e vir uma onda de aumento das suas vendas, e você conseguir alavancar isso, conseguir abraçar isso e entregar, né? Versus você tá sempre falando que o digital é o futuro, mas está sempre no futuro, né? Nunca chega no seu presente. Pois é, interessante notar, né, que o GPA foi um dos primeiros aí das grandes redes de varejo, né, a implementar esse tipo de tecnologia e fortalecer isso, né? Acho que isso ajudou a sair um pouco na frente. E tem 2 aspectos aqui para comentar, até para puxar para a próxima notícia. A gente vai um pouquinho mais na ponta, né? Eu vou querer os comentários do Renato, mas tem o primeiro que retoma aquele papo BTC que a gente fez com o Diego Barreto, CFO do iFood. Um abraço para ele, inclusive, deve estar acompanhando, né, falando sobre as dificuldades logísticas em relação à entrega dos supermercados. Né? Então, a facilidade de você ter um profissional dentro do mercado para fazer a separação, né, uma série de aspectos específicos da operação logística do mercado, e o outro é em relação ao ticket médio. Né? Então, o mercado, por ter um ticket médio mais alto, pode eventualmente trabalhar taxas mais altas de entrega, né, e um serviço um pouco mais especializado e com mais tecnologia para poder ajudar. E aí, em relação ao ticket médio, eu passo para a próxima notícia, que é do Brasil Journal. E o título é: Quer um Mac? Pode pedir na Americanas. A notícia aqui é escrita, o artigo escrito pelo Samor, né, fala sobre a B2W fechando uma parceria com o McDonald's para a entrega dos produtos do McDonald's no marketplace, né, na B2W, no caso Americanas, né, Submarino, etc. Aqui mais focado na Americanas. Aí, Renato, eu queria saber de você, o que você acha dessa estratégia de venda de Big Mac via Americanas? Bora. Vamos lá. Eu acho que tem 2 lados, né? Tem o lado do McDonald's e tem o lado da B2W. Do lado do McDonald's, dado que é uma marca aí que distribui comida aí para um público em geral, mercado de massa, eu acho que quanto mais canal de venda ele tiver, melhor. Né? Desde que ele, obviamente, consiga gerir esse canal, mas quanto mais distribuição, melhor. Então, acho que para o McDonald's é ótimo, quanto mais canal digital, principalmente, nesse momento de pandemia, que ele puder distribuir, melhor. Eu não sei se ele tem algum acordo de exclusividade com alguma, né? Ou com iFood, ou com Uber Eats, etc. Aparentemente não. Então, né, quanto mais distribuição, melhor. Então, acho que nesse aspecto foi bom para o McDonald's. Agora, no caso da B2W, ela começou a entrar nesse setor aí, e a princípio, né, a notícia e até o próprio disclaimer lá que eles divulgaram para o mercado, foi que eles vão começar a colocar essa integração nos apps da Americanas, e até o pessoal ficou estranhando um pouco, né? Pô, o site da Americanas, né? E aí eu, por curiosidade, né, entrei no site, eu tenho o app da Americanas, fui lá para dar uma olhada para ver se já estava disponível, não está ainda, né? Qual foi minha surpresa em ver que tem uma loja exclusiva da Vivara lá também, né? Então a Vivara tá com esse negócio lá que eu falei que eu ia retomar esse assunto, né? Aí eu tô lá, né, americano, lá, vendo lá, sei lá, TV, etc, e tem a loja da Vivara. Agora vai ter McDonald's. Então, o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que vai ter uma miscelânea de coisas sendo vendida ali no Americanas, no app da Americanas, que eu acho que não vai ser assim tão bom assim para agregação de valor de marca, principalmente, né? Então, assim, para o McDonald's eu acho que não tem problema nenhum, né? A Vivara eu tenho alguma restrição, né, em termos de canal, mas não é o caso da notícia. Mas, assim, o aspecto que eu quero falar do lado da B2W é o seguinte: a Amazon, lá em 2015, se não me engano, 2015, 2016, ela entrou nesse mercado de delivery fazendo o Amazon Restaurants, né? Então, ele ia competir ali com o Grubhub, com o Grubhub, com o Uber Eats, etc., nesse mercado. E aí, esse projeto parece que ele não deu certo, né? Tanto é que no meio do ano passado, a Amazon anunciou para o mercado que ela ia cancelar essa operação. Aí, qual que é a minha impressão? A minha impressão é que esse mercado ele depende muito de escala e parceria, obviamente, com os restaurantes os principais, né?
Escala, quando a gente olha escala aqui no Brasil, já tem o iFood nessa parte de comida, que tem um market share gigantesco, né? Um abraço para o Diego também, né? Excelente trabalho. Rappi, que tem um caixa absurdo, não consegue penetrar nesse mercado. E a Uber Eats, ele também está tentando fazer ali os seus movimentos aqui no Brasil, mas a gente percebe que ele não vem ganhando tanto market share assim versus o investimento que ele vem fazendo. O B2W ainda está muito atrasado, né, nesse mercado de delivery. Eu acredito, que vai ser uma briga árdua num segmento que talvez não tenha tanto potencial assim. Se a Amazon desistiu lá nos Estados Unidos, eu gosto de acreditar, né, que o Jeff Bezos seja um cara muito bom em termos de estratégia. Se ele saiu lá, isso daí traz um indicativo que precisa ser considerado. Então, assim, eu acho que para a B2W é extremamente questionável, né, esse tipo de parceria. Para o McDonald's eu acho ótimo, quanto mais distribuição, melhor. Muito bom. A gente tem que acompanhar como esse mercado vai se desenvolver nessas vendas específicas dentro desse serviço. E, claro, acompanhar o Reclame Aqui para ver o que acontece também de erros, né? Porque pode ter problema nesse tipo de gestão. É muito difícil, é muito diferente a logística de um item altamente perecível, né, de entrega rápida, para itens que geralmente são vendidos nesse tipo de marketplace. Deve ser feita uma adaptação logística bastante peculiar. Bom, vamos mudar bastante de assunto agora, falar de um assunto que está bem alta, principalmente na crise, que é o setor aéreo, né? E aqui eu trouxe uma notícia para o Renato me ajudar a esclarecer e comentar, é do Valor Econômico. CAD deve apoiar acordo Latam Azul. As duas empresas enfrentam dificuldades com dívidas e se uniram para compartilhar voos. Inicialmente, a parceria inclui 50 rotas que não têm sobreposição de oferta. Então, essa semana, as duas empresas aéreas, Latam e Azul, informaram essa estratégia de compartilhamento de voos, né? A gente vai entender um pouquinho melhor do que é isso, o Renato vai explicar um pouco melhor. Eu só acho interessante aqui um comentário da notícia, né, umas aspas de uma fonte aqui que o Valor usou, que é o seguinte: é melhor um avião voando do que dois no chão. Aí eu fico impressionado com as estratégias sendo desenhadas a partir de provérbios populares adaptados. Mas bom, vamos lá, Renato, do que se trata essa parceria e o que pode eventualmente complicar isso aí? Bora, vamos lá. Essa notícia a gente vai analisar em dois aspectos, né? Um, até a Mayara vai falar de uma empresa que a gente gosta bastante, né, lá na Europa. Mas falando especificamente sobre Latam e Azul, o que acontece a demanda foi para zero, praticamente, está retomando agora, e o que aparentemente está, né, evidenciado na notícia é que o CAD ele vai deixar as empresas fazerem esse tipo de parceria, até para elas não terem competição entre rotas. E aí, esse provérbio, né, popular, ele basicamente fala uma coisa que a gente já analisou aqui no mercado de aviação, que é o quê? Nível de ocupação. O nível de ocupação de uma nave, ele é determinante, né, para a rentabilidade daquele voo. Então, assim, o provérbio, né, falando em termos operacionais, seria o seguinte, né? Você tem muito mais lucratividade fazendo um avião voando 100% de ocupação do que dois na mesma rota com 50% de ocupação. Então, assim, vai ter pelo menos um voo com 100% de ocupação, vai ter lucro, que pode ser dividido entre Latam e Azul, do que as duas tentando competir na mesma rota, sendo que as duas vão tomar prejuízo. Então, assim, basicamente é isso que vai acontecer. Por que é importante essa notícia? Porque se o CAD libera, quem que vai, a princípio, ser prejudicado? É o consumidor, porque vai ter menos competição, consequentemente os preços vão subir. Mas o CAD, eu acredito que ele vai ser minimamente conivente com isso, por quê? Porque assim, já tem um plano de salvamento, né, do governo para as aéreas. Então já vai sair uma enxurrada de dinheiro para tentar fazer as aéreas sobreviverem, primeira coisa. O governo não tem tanto dinheiro assim para ficar sustentando 3 companhias aqui no Brasil, por exemplo, Azul, Latam e Gol. Perfeito. Então, quem que vai ter que pagar um pouco dessa conta também? Vai ajudar o governo aí? O consumidor, né? Então, o consumidor vai ter que começar a pagar um pouco mais. Então, para a gente é minimamente ruim, né? Porque vai ter aquelas rotas lá que tinha, né, competição, os preços eram mais baixos, o ticket médio vai subir, eventualmente o cliente ali, o mercado vai ter que ajudar as aéreas de alguma forma e o CAD não vai se opor a princípio o que está dizendo na notícia. Então, é interessante, né, ver como que, né, existe a configuração, né, da competição dentro, né, desse cenário e como que regulação e governo ajudam também nessa dinâmica. Boa, e um ponto adicional aqui de uma outra notícia também do Valor Econômico,
sobre a Gol, que comentou em relação a essa parceria de forma positiva, né, acreditando que esse compartilhamento é positivo para o mercado, né? Então a Gol já se posicionou também, apesar de não fazer parte desse compartilhamento inicial, né? Mas é o que o Renato falou, nível de ocupação é fundamental dentro da estratégia das empresas aéreas, né? Então, e muitas vezes o espaço de lucratividade é pequeno, né? 1 ou 2 passageiros a mais próximo ali da rentabilidade da lotação do voo é o suficiente para sair do prejuízo e ir para o lucro, né? Então é bastante estreito ali a margem das empresas aéreas. E aí, como a gente já comentou aqui desde o início da crise, né, o setor aéreo tem sido muito prejudicado no mundo inteiro. A gente fez uma avaliação bem forte da Virgin, né, que tem operações no mundo inteiro, também principalmente no Reino Unido e na Austrália, né, que pediu recuperação judicial. Tem toda a história do pedido no Reino Unido, que tinha sido negado, depois o Richard Branson conseguiu salvar a empresa aí com outros recursos. Mas voltando especificamente para o Reino Unido, tem uma notícia aqui também do Valor Econômico, e o título é: British Airways, EasyJet e Ryanair movem ação contra a quarentena do Reino Unido. A restrição no Reino Unido impõe isolamento obrigatório de 2 semanas aos viajantes que chegarem do exterior. Então a notícia em si fala dessa briga das aéreas com o Reino Unido, né, com o governo que impôs que qualquer pessoa que chegue de fora, né, que chegue de fora, fique 14 dias isolado, né? Isso obviamente vai diminuir muito o volume, o turismo e as viagens, né? O que vai diminuir o volume das empresas aéreas. Mas aqui eu queria que a Mayara comentasse, porque uma dessas empresas, especificamente a Ryanair, fez uma estratégia recente aí de gestão financeira que se diferenciou um pouquinho das outras, né? Então, se você puder compartilhar aí o que foi diferente, o que aconteceu com a Ryanair e como ela está se virando na crise, por favor, mano. Exato, isso que você falou. A Ryanair, financeiramente, ela é muito boa. Eu acho que é uma das coisas que mais surpreende os nossos alunos quando a gente está lá falando de estratégia. A gente cita a Ryanair como uma ótima estratégia de nicho, né? E a gente conta um pouquinho sobre a empresa e a gente surpreende muitos alunos, não só por toda a estratégia que eles usam para poder diminuir custo, mas também que eles têm uma margem melhor do que as companhias aéreas, assim, padrões, né? E até na Europa, a Ryanair é a empresa aérea de maior ROI, né? Então, ela, apesar dela ser muito barata, de às vezes você entrar lá no site da Ryanair e ter passagem por 5 euros, ela, sim, financeiramente é extremamente saudável. Então, comentando um pouquinho assim, as estratégias que eles usam, eles têm uma padronização muito grande, então eles usam sempre um modelo só de avião, então você acaba reduzindo o custo de manutenção, custo de treinamento, quando você vai estacionar ali o avião, independente do avião que você está, você pode sempre estacionar nos mesmos lugares, porque ele vai ser do mesmo tamanho. Então, eles têm essa estratégia de padronização, uma estratégia super forte de cortes, né? Então, não só diminuição de custo, mas sim, tem alguma coisa que está causando custo e não está trazendo valor para o cliente, corta de vez, né? Então, eles cortaram, por exemplo, reclinação da poltrona, porque isso aumenta a manutenção, né? E também diminui o espaço entre as poltronas que eles podem usar. E todos essas alavancas que eles usam de diminuição de custo fazem com que eles sejam uma empresa super rentável. E agora, para a entrada da quarentena, eles estavam com um caixa super saudável, né? O Renato vai comentar um pouquinho mais essa parte financeira, mas mostra um pouco de, né, que foi até o posicionamento do presidente da Ryanair, né? Por que as empresas aéreas estão aí pedindo ajuda para o governo se eu estou aqui fazendo o meu negócio bonitinho, né? Não estou fazendo nada de errado e eu estou com o caixa saudável, assim, vou sofrer na quarentena, mas eu não vou quebrar, entendeu? Não preciso ficar pedindo ajuda. Então, acaba sendo injusto o governo ajudar os meus concorrentes que não se prepararam para um inverno, né? Enquanto eu estou aqui super preparado com uma estratégia super bonitinha. E até indo um pouco além dessa notícia também, eles já começaram a falar, se vocês fizerem essas restrições super duras,
né, que é super seguro, mas ao mesmo tempo é super duro para a parte de aviação, até falar que tem que sempre deixar um assento vago no meio das pessoas, tal. As companhias aéreas, né, as baratas, né, não vão conseguir mais ofertar voo barato. Então, eles estão pedindo que o governo adote restrições, só que mais embasadas, né? Óbvio, diminuindo o risco, mas não assim, tentando zerar o risco, né? Mas que possa fazer essa continuidade de voos baratos na Europa. E para também já se antecipar, eles já começaram a fazer vendas entre ontem e hoje, se eu não me engano, eles estavam já fazendo vendas com passagens aéreas baratas para as férias de julho, já vendo que as pessoas vão voltar a viajar. Pois é, e é interessante esse modelo, né, Renato? Aí voltando para você, tanto pelo controle de custos, dada essa diferença, né, essa margem muito estreita, né, variando com a ocupação do avião, né? E também a gente chegou até a comentar de empresas do setor aéreo que estavam fazendo financiamento de passagem, né, compra de passagem, como se fosse um programa de pontos, assim, mas através de compra, né? Pois é, né? A galera está sendo extremamente criativa aí para conseguir antecipar um pouco de caixa para conseguir sobreviver. O case da Ryanair é um case extremamente bem sucedido e eu costumo falar que, né, o estresse de receita que está trazendo a pandemia está mostrando de fato a estrutura, né, e a robustez de alguns modelos de negócios vencedores. Semana passada a gente falou do modelo da Inditex, que mesmo tendo ali uma queda gigantesca na receita por causa do fechamento das lojas, ainda está com um nível de estoque super bem controlado, EBITDA positivo, etc. Né? A Ryanair é outra. Né? Ela tem, como a Mayara falou, ela tem... quem nunca voou de Ryanair na Europa, eu recomendo que voe porque é muito barato. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma análise aqui de comparativa. Né? A Lufthansa, que é uma das maiores ali da Alemanha, ela tem um ticket médio de passagem de $178. Quanto que é o da Ryanair? É o mais barato da Europa, 37. Então, assim, o da Lufthansa é 381% mais caro do que o da Ryanair. A EasyJet, que é uma também muito barata, que está sendo mencionada na notícia, a passagem média deles é 59 euros. 59 contra 37 da Ryanair. E aí você fala assim, mas é 60% mais caro, né? Então, a Ryanair é muito barata. E eles têm, né, o que a Mayara falou de custo, o custo por passageiro deles é em torno de 31 euros. Então você vê que a margem é apertada, né? 37 a passagem, 31 o custo. Só que olha quanto que é o custo da Lufthansa. A Lufthansa é 101 euros por passageiro, né? É muito caro. Então eles precisam ter um ticket mais alto, né, para conseguir ter margem. Mas aquele negócio que a Mayara falou, é o modelo vencedor. Eles estavam no final do primeiro trimestre com 4 bi de euros de caixa, com uma dívida extremamente controlada. Então, a dívida líquida deles é 0,4, né? É quase nada de dívida, sendo que Lufthansa está toda enrolada lá com o governo. Só para vocês terem uma ideia, né? O governo fez lá aquele pacote de ajuda, a Lufthansa ela vai receber 12 bi, né, de euros de ajuda. Só que o market cap dela deve ser algo em torno de 5. Tá? Então, assim, imagina, né, o tamanho da ajuda que vai ter. E é o que o pessoal vem comentando. Fala assim, a Ryanair, ela sempre se estruturou operacionalmente para não depender disso. Vai vir uma crise, beleza, eu criei meu modelo de negócio, estou sobrevivendo aqui. As outras não. Tem algum probleminha no mercado, já tem que pedir ajuda para o governo, né? Tanto é que está uma discussão pesada ali na Lufthansa, porque esse pacote de ajuda vai fazer a empresa voltar a ser minimamente estatal. O governo alemão vai ficar com 20% da operação, podendo ficar, né, com um pouco mais, dependendo da extensão aí da crise. E isso daí vai diluir todos os outros acionistas, que está deixando o pessoal meio puto. E a Ryanair, a princípio, está tranquila. E uma coisa que é legal no modelo de negócio da Ryanair é que eles são muito rápidos, né? Então, nessa parte de eficiência. Então, eles já demitiram, logo de largada, 3 mil funcionários, né? Diminuíram 20% a folha deles, rapidamente. E eles fizeram uma redução de cash burn por semana. O cash burn deles, mais ou menos, era uns 200 milhões de euros. Eles diminuíram esse negócio para 60. Então, assim, são muito rápidos para conseguir fazer a reestruturação do negócio, buscando sempre eficiência. Então,
case, né, de eficiência aí no mercado. Todas as aéreas estão passando por muita dificuldade. A Ryanair também está passando por dificuldade, mas assim, muito melhor estruturado do que a média de mercado que a gente vê. Tanto é que o ROIC é o mais alto da Europa, né? Com esses resultados mais pesados aí, eles estão com ROIC de mais ou menos uns 9 e pouco. Né? A Lufthansa é 6, chorando ali, fazendo um monte de ajuste. Então, a gente percebe aí que mesmo sendo uma empresa que tem um preço médio muito baixo, consegue ainda estar bastante rentabilidade na sua operação, está sendo testado aí no estresse aí de receita praticamente zero e está mostrando que é bem robusto esse modelo de negócio. Pois é, e assim, vamos lá, um ROIC de 9% no caso de juros negativos na Europa é impressionante, né? Muito interessante. E aí, falando sobre juros, acho que vale a pena comentar. A gente teve ontem reunião do Copom, com aquela bagunça lá para o pessoal ficar chutando valores, é o bingo da taxa de juros. Caiu para 2,25%, né? 0,75, 75 pontos base, sei lá como a pessoa gosta de falar, né? E isso afeta não só a rentabilidade das empresas, está trazendo uma série de investidores para a Bolsa de Valores aqui no Brasil, lá fora também, enfim, tem discussões sobre o quão sustentável é isso, mas tem um setor específico que se beneficia bastante disso, que é o setor que a gente vai falar agora, que é o de incorporação e construção. Né? Então a notícia, agora mudando um pouquinho de assunto, né, do valor econômico, Elbor sai do prejuízo para o lucro líquido de 5,4 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020. Então, essa notícia aqui fala sobre os resultados da Elbor, que foi divulgado essa semana, né, do primeiro TRI, então atrasou um pouquinho, né, falando sobre essa lucratividade, né, depois de um grande desafio no primeiro TRI e uma mudança grande aí no ano passado. Né, Renato, acho que você vai lembrar, a gente já comentou sobre algumas empresas do setor, né, e isso mudou bastante. Né? Muitas empresas fizeram follow-on aproveitando essa queda de juros, né? Então, acho que está melhor ainda para essas empresas, né? Sim, esses cortes diretos aí na taxa de juros, ele vem fazendo os investimentos em renda fixa ficarem com uma rentabilidade horrorosa, né? Infelizmente, a gente vai ter que buscar alternativas. Muita gente está indo para a bolsa, né? Que é até um perigo aí, né? Tem gente que está esperando aí fazer uma correção muito forte do negócio. Mas, enfim, né? Não é por isso que também a gente vai ficar fora. E o mercado de incorporação, ele também cresce bastante com essas taxas de juros baixas por vários motivos, né? Primeiro, porque é um bom investimento, né? Uma das alternativas de investimento melhores do que o 2,25 por ano, né? E segundo, porque na parte de receita, né? A princípio, né? Selic baixando, os financiamentos vão ficar também mais atrativos para o consumidor final, consequentemente vai aumentar aí a demanda para os ativos do negócio. Então, partindo desse cenário, muitas incorporadoras foram a mercado, conseguiram fazer com sucesso seus follow-ons e agora estão com caixa bem reforçado para conseguir tocar a operação. Parece que a Elba é uma empresa das que a gente gosta de falar que são as melhores estruturadas, né? Não, né, próximo daquelas que são bem ruins que a gente já analisou aqui, estilo PDG, que tem recuperação judicial, né? Pois é, Renato, dei uma olhada, já que a gente nunca falou da Elbor, né? Eu peguei um histórico aqui e dei uma analisada nos resultados. Né? Então vamos lá, só comentando um pouco, né? A Elbor ela foi fundada em Mogi das Cruzes em 1977 e ela continuou no mercado regional até 1997, quando ela começou a atuar em São Paulo, com algumas incorporações, né? Principalmente no mercado residencial, que ainda é o foco deles. Né? Em 2007 fez o seu IPO, conseguiu um bom capital, começou a expandir, trabalhar também em outros segmentos como comercial. Em 2018, já mais recentemente, né, fizeram uma parceria com o WeWork para poder construir edifícios comerciais voltados para escritórios compartilhados. Né? Vamos ver o que vai dar isso aí agora. E também o Hotel W, né, que é uma rede aí bem chique aí de hotéis fora do Brasil. Né? Eles constroem agora o Hotel W aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. Né? E esse ano, né, como você comentou, né, conseguiram aí entrar no clube do follow-on das incorporadoras, puxaram aí 560 milhões de reais para poder desenvolver os seus projetos e aumentar aí as suas vendas. Né? Então, é uma história aí bem interessante deles. E falando de estratégia, né, então eles estão muito focados no mercado paulistano e região metropolitana, 71% dos projetos em 2019 foram em São Paulo, grande parte residencial, mas eles começaram a diversificar um pouco no comercial.
Eles têm uma estratégia de core business, né, focado bem na incorporação, né, a aquisição de terrenos e gestão dos projetos. Então, eles acabam terceirizando bastante a parte da obra e até 2018, né, toda a parte de vendas, até que eles criaram a marca HB Brokers, né, que aí eles ficam com a parte de vendas também nesse modelo de parceria, né. E no ano passado, eles fizeram essa reestruturação financeira, né, tentando reduzir o endividamento, conseguiram, e também para a gestão de caixa. Então, essa estratégia financeira deu certo, pelo menos de acordo com os resultados aqui do primeiro TRI. Então, vamos lá. Vendas totais, né? Interessante separar vendas totais de receita líquida nessas empresas, né? Então, vendas totais, os contratos aí de venda das unidades, e receita líquida, aquilo que de fato entrou, né? Vendas totais foi 351 milhões no primeiro TRI contra 300 no primeiro TRI de 19, e receita líquida 258 milhões contra 232, um aumento aí de receita líquida de 11,2%. Sobre as vendas totais, Renato, acho legal compartilhar com você, com a Mayara e com o pessoal, um pouco da segmentação, tanto geográfica como por categoria. Então, geográfica, São Paulo domina, São Paulo cidade, 42%, depois vem São Bernardo do Campo, com 20%, e Mogi das Cruzes, com 6%. E aí as outras cidades representadas com porcentagens menores. E por categoria, 36% das vendas se dá no segmento residencial médio-alto, que são apartamentos, imóveis de 600 mil a 1 milhão de valor de venda. 27% o segmento comercial. Então, apesar da estratégia ser focada em residencial, 27% das vendas foram no comercial. 20% segmentos de de classe alta, né, mais de 1 milhão de valor de venda. De médio, que é de 250 mil a 600 mil, representou 12%. E o que eles chamam de muito alto, que eu não achei o valor aqui, mas é alguma coisa bem alta, como a Mayara comentou, né, um apartamento que a pessoa comprou durante a crise e ainda não visitou todos os cômodos, né, então um pouco menor aí na representatividade das vendas totais. Eles tiveram um lucro bruto de 50 milhões, um aumento de quase 100% em relação ao primeiro TRI de 19 e um lucro líquido de 12 milhões. Né? Eles divulgam aqui 5,4, mas 5,4 é aquilo que está relacionado à parcela dos controladores. Tá? O lucro líquido da operação foi 12 milhões de reais contra 40 milhões no primeiro TRI, 40 milhões de prejuízo no primeiro TRI de 19. Tá? Então passou do prejuízo para o lucro. Né? Isso se deveu muito, né, à estrutura de endividamento que eles acertaram bastante. Então, o Renato, que gosta bastante de analisar essa parte de dívida, né, a dívida bruta da Elbor passou de 1,7 no primeiro TRI de 19 para 1,4 bi agora nesse primeiro TRI. Então, foi a redução total da dívida bruta, mas o mais interessante aqui foi a mudança do perfil da dívida e dos produtos, né, da dívida que eles têm. Então, em 2019, 90% da dívida era baseada em financiamento imobiliário, tá? O financiamento tradicional, através dos bancos e tal. Eles passaram mais de 80% dessa dívida para CRIs, né? Os certificados de recebíveis imobiliários, né? O crédito recebível imobiliário, que é uma modalidade diferente de crédito para o setor imobiliário, através de securitizadoras. Aqui já fazendo um jabá do BTC Money, a gente está numa série aqui no podcast do BTC Money de ativos imobiliários e tem um episódio falando sobre CRIs e LCIs. Então não perde lá para entender um pouco melhor do que se trata essa modalidade de financiamento. Então aqui teve essa queda, dívida de curto prazo passou de quase 700 milhões para 320, né? E o caixa bombou por causa do follow-on também, né? Passou de 170 no primeiro TRI de 19 para 540 nesse primeiro trimestre. Né? Isso fez com que a dívida líquida diminuísse praticamente aí pela metade, de 1,5 bi para 870 milhões, tendo aí uma alavancagem, né, dívida líquida sobre patrimônio líquido, de 0,55 contra 1,37. Isso quer dizer que a empresa está bastante saudável no seu perfil de dívida. Então, o CFO fez aí a lição de casa. Bom trabalho aí, pessoal da Elbor. Né? E aí, só para finalizar aqui os números que eu peguei, os highlights, né, o Land Bank, né, o banco de terrenos, que indica um pouco dos projetos futuros da empresa. Né? Estão com o Land Bank de 9 bi contra 5,4 no primeiro TRI
de 19. Né? Esses 9 bi é maior do que as empresas que a gente avaliou recentemente, Gafisa, Zetec, etc. Então, eles estão com um banco de terrenos bem forte e essa expectativa de taxa de juros baixa, continuando aí provavelmente pelos próximos meses, né, vai fazer com que a Elbor e outras incorporadoras, principalmente financeiramente mais estáveis, se deem bem aí nos projetos. Né? Então foi isso que eu vi aí dessa notícia, acho que vale a pena compartilhar, que dada a taxa de juros é um segmento que se aproveita bastante disso. Beleza? Bom, vamos seguir para a última notícia. Essa eu quero que vocês dois comentem. Né? Isso daqui saiu em todos os lugares, né? Mas eu peguei aqui do Neofeed. O gigante acordou. O WhatsApp copia o WeChat para se tornar um super aplicativo. O WhatsApp lança pagamentos online no Brasil e dá primeiro passo para se tornar um super aplicativo do Ocidente. A estratégia é semelhante ao do chinês WeChat. Mara, a gente está vendo agora o WhatsApp entrando no meio de pagamento, né? Competindo aí com o PicPay, com as empresas de delivery que fazem pagamento, fora todas as outras do setor. Né? O que você acha desse modelo e você deu uma olhada nas taxas, né? Como funciona? Então, se puder esclarecer um pouquinho aí com o pessoal, manda bala. Ótimo. Não, então, faz todo sentido, né, o WhatsApp tomar algum movimento para poder, né, ter receita. Lá em 2014, ele foi comprado pelo Facebook por quase 20 bilhões de dólares. E a pergunta era, né, pô, mas como que você fez esse valuation de 20 bi se não tinha receita a empresa, né? E eu imagino que os nossos professores de valuation ouviam isso todas as turmas desde 2014. E aí, lá nas nossas turmas de estratégia, a gente fala um pouquinho sobre como a internet muda a estratégia das empresas, né? E uma das coisas que a gente cita é que, às vezes, você tem que mudar as suas métricas de valuation, né? Então, claro que no fim tudo tem que se traduzir em dinheiros, né? Mas você não pode simplesmente pegar o DRE, o balanço da empresa, e calcular um valor para ela. Né? Você, por exemplo, no caso do WhatsApp, você tinha que calcular lá futuramente qual o potencial de monetização que eu tenho com esse aplicativo, que hoje não tem receita, mas tem usuários ativos, tem um grande nível de compartilhamento de dados, né? Uma utilização muito alta. Em alguns, por exemplo, aqui no Brasil, que, olha, eu não sei não se é o melhor mercado do WhatsApp no mundo, mas deve ser o top 3 com certeza, porque nos Estados Unidos o WhatsApp não é tão forte, na China tem o WeChat, né? Mas aqui no Brasil você não tinha nenhum concorrente à altura, né? Que fez com que o WhatsApp praticamente se tornasse unânime, né? Você tem celulares hoje que você compra que já vem com o WhatsApp baixado, né? O nível da força que ele tem. Então, esse tipo de métricas que você deveria usar para fazer um valuation. E no caso do Facebook até, mesmo que o WhatsApp nunca monetizasse como um business único ali, né? Ele com certeza ajuda o Facebook como empresa a ganhar mais dinheiro, né? Então, porque você consegue fazer essa ligação entre as plataformas, ter mais dados do usuário, e aí você também consegue ter mais dados para vender anúncios, né? Então, o WhatsApp com certeza já ajudou o Facebook a ganhar mais dinheiro. Agora o passo era como que o WhatsApp em si vai ganhar dinheiro. Um dos jeitos que, quando foi feita a compra, parecia ser o mais óbvio para monetizar, é você colocar a publicidade no aplicativo, né? Que a gente está até acostumado a alguns aplicativos que a gente usa, tem lá o último um dedinho do aplicativo de publicidade que fica passando, mas aquilo é chato. E o Facebook tem como uma meta, e talvez uma meta particular do Mark Zuckerberg, que é sem publicidade, sem jogos, sem truques. Então ele falou, não quero ganhar dinheiro se for para ficar fazendo desse jeito. E aí, ainda bem que agora eles tomaram uma iniciativa, porque sempre nas aulas de estratégia, essa era uma discussão, né? E aí, o que eles vão fazer? E realmente, uma das coisas que lá em 2014 foi levantado foi fazer transações bancárias pelo aplicativo. Essa era a mais forte na época, então que legal que foi a primeira que eles tomaram, né? Mas também eles conseguem trazer monetização, por exemplo, pelo WhatsApp Business, né? Então tem outras coisas que eles conseguem trazer dinheiro aqui e eles já estão fazendo, né?
Mas essa semana, então, o WhatsApp fez esse modelo de que você consegue fazer transferência de dinheiro pelo aplicativo, seja pessoa física com pessoa física, empresa, né? Tanto faz ali. Você ainda tem alguns limites, né? De quantas transações você pode fazer por mês, a transação não pode passar de R$ 1.000, o nível transacionado por mês não pode passar de R$ 5.000. Imagino que porque eles ainda estão testando, né? Eu imagino que isso vai aumentar depois. Até porque o Brasil é o primeiro país a fazer esse teste até. Eles não estão fazendo isso sozinhos, né? Então, o Open Innovation, você ir procurar no mercado quem é melhor do que você em algumas coisas, né? Então, o WhatsApp é a base para esse pagamento, mas eles fizeram parceria com bancos, né? O Banco do Brasil, Nubank, Sicredi, e fizeram parceria com a Cielo para o processamento disso, né? E as bandeiras que vão ser utilizadas aqui são Visa e Master. Por enquanto, né, tá começando com um valor meio abusivo ali de taxa, né? Tá em 3,99, se não me engano, por transação, que é muito alto, né? É altíssimo. Dependendo, se você vai enviar R$ 10, às vezes você fala, tudo bem. Agora, se você for enviar R$ 1.000, vale a pena pagar o DOC, o TED do banco, porque é muito caro essa taxa, né? E imagino também que seja algo inicial, porque eles estão testando, talvez isso baixe para transações maiores ou para empresas que fazem mais transações, mas por enquanto é isso que eles estão adotando. E até citar aqui, né, comentei que na China tem o WeChat, e por isso o WhatsApp praticamente não existe lá. Não existe, é muito pequeno, mas o WeChat, ele é já um super aplicativo, né? Então, provavelmente, o WhatsApp está se espelhando nele para fazer esses próximos passos e entender como que ele poderia crescer e também aumentar a receita. Pois é, eu agora para passar para o Renato, eu gostei que o WhatsApp, quando ele divulgou, né, o Facebook divulgou essa iniciativa no Brasil, né, o intuito era realmente ajudar os pequenos empreendedores no Brasil. Achei legal que eles fizeram uma boa pesquisa, muito provavelmente, sobre os pequenos empreendedores, né, com um certo nível de sarcasmo aqui no meu comentário, mas enfim, eles decidiram usar o Brasil, né, e aí, como a Mayara falou, tem duas pontas interessantes, né? A primeira ponta é a ponta da adquirência, do processamento do pagamento, que está sendo feito pela Cielo, mas possivelmente não só exclusivamente pela Cielo, né? E também na segunda ponta, que é usando Nubank, Banco do Brasil e Sicredi. E um ponto interessante é que os bancões não se interessaram tanto. Então, Renato, para fechar aqui esse assunto, o que você viu nessa ponta da Cielo de interessante para comentar e também na ponta dos bancos, né? Como é que você pode falar sobre isso? Bom, na ponta da Cielo, a gente estava, né, sempre tentando ali, né, dar uma luz ali para algum movimento estratégico da Cielo. A princípio ela deu, né, fez essa parceria aí com o Facebook para conseguir fazer essas operações aí com o WhatsApp. Perfeito. Aí no dia, quando saiu a notícia, a bolsa estava caindo pra caramba, né? Eu fui dar uma olhada, né? Falei assim, isso daí deve influenciar no valor da ação ali da Cielo, né? Não sei quanto, né? Porque a notícia só saiu lá pelos veículos tradicionais. Aí eu tava vendo lá, a ação subindo 30% no dia. Eu falei, caramba, meu. Então quer dizer que eles devem ter fechado um acordo de exclusividade ali com o WhatsApp, né? Porque é aí que faz sentido, né? Ter essa chicotada no valor da ação. Aí fui procurei no detalhe, aparentemente não tem exclusividade, ou seja, o Facebook está com o Cielo porque foi a primeira que aceitou, né, que começou o projeto, mas com certeza ela vai querer expandir esse negócio, porque a Cielo é a maior do mercado ainda, mas tem, né, a rede e todos os outros. Essa é uma das coisas, né, mercado financeiro aí, né, com aquelas expectativas sem fazer conta. Segunda coisa, que foi a coisa mais interessante também, foi que os bancos não entraram, os grandes, né? A gente veio discutindo a estratégia do Itaú nesses últimos tempos, e o Itaú fez a sua carteira digital, aposta bastante nisso, que é o IT, né? Até tenho aqui e utilizo ali para fazer alguns testes. Então, assim, tem um medo, obviamente, do setor financeiro com a entrada dos grandes aí de tecnologia no seu setor,
Como a gente falou na semana passada, a gente vê lá um monte de startup, um monte de empresas de tecnologia entrando, né, nessa parte de crédito, sempre colocando um pezinho ali no setor financeiro. A Amazon, ela também, entre semana passada e essa, divulgou o aumento ali da parceria com o Goldman Sachs para fazer essas operações de crédito também. E agora o Facebook, que estava tentando fazer aquela moeda deles lá, a Libra, aparentemente eles estão com bastante dificuldade de fazer esse negócio mundialmente. Eles estão querendo entrar agora nessa parte de meio de pagamento. E faz todo sentido, porque tem muita gente, né, utilizando os serviços, tanto, né, o WhatsApp, quanto o Facebook, quanto o Instagram. Vamos ver, né, como que o Facebook vai se posicionar dentro desse cenário aí. Aqui o mercado financeiro é extremamente regulado, né? Não é tão fácil assim entrar já fazendo adquirência, tem muito lobby, né? Então o Banco Central já começou a pedir explicação lá para o Facebook, o que você está fazendo, eu tenho minha plataforma Pix aqui, o que você vai fazer, vamos integrar esse negócio, porque o Banco Central ele quer ter o controle dessas operações, que é a grande dificuldade que o Facebook tem em implementar a Libra na sua moeda. Então vamos ver aí como que o Facebook vai conseguir, né, navegar dentro aqui desse setor financeiro, se vai ser minimamente só como uma parceria, né, sendo uma subadquirente, ou eventualmente, né, sendo uma processadora lá no futuro e eventualmente competindo aí no setor financeiro com as grandes. Vamos ver, né? E tem bala para competir, né? Vamos ver se os grandes aí, Itaú, Bradescão e Santander, vão deixar, né, o Facebook entrar aqui tão fácil. Exatamente. É uma mudança interessante aí no mercado, teremos que acompanhar aí os próximos capítulos. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, bom, Mayara, muito obrigado de novo pela participação, espero vê-la mais por aqui. Obrigada, foi um prazer. Espero sim, frequentemente. Boa, muito obrigado. E Renato, manda seu recado final aí para a galera. Fala, pessoal, muito obrigado pela audiência. A gente vem recebendo bastante notícia, né? Infelizmente, a gente não conseguiu colocar todas que foram solicitadas aí nas nossas redes sociais, mas na próxima semana pode ter certeza que a gente vai falar. Recebemos bastante coisa, tanto dos alunos quanto nas redes sociais. Semana que vem a gente vai tentar matar a nossa listinha aí de solicitações e até semana que vem. E Mayara, né, seja muito bem-vinda e participe sempre aqui. Obrigada. Muito bom, obrigado pessoal, obrigado você que assistiu ou ouviu até agora, pelo interesse e pela paciência. A gente se vê, claro, na semana que vem falando sobre mais notícias. Então, nos encontramos lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.